A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Gostaria de estar convidando a todos agora, os irmãos, juntos, para podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E nós vamos estudar esse terceiro trimestre. O tema central, é Fé e Verdade. A revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Nesse terceiro trimestre estamos estudando Fé e Verdade, reflexão das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. Quem é o autor dessa revista é o pastor Ronaldo Gomes de Souza. E nós estamos estudando agora a terceira lição desse trimestre, que tem como título A Fé e as Obras, texto base Tiago 2, 14, 26. E antes de começar a lição, propriamente, algumas perguntinhas para a nossa reflexão, E ao longo desse estudo poderão ser, assim, respondidas, através do nosso estudo. Você percebe a relevância de uma fé operante a qual frutifique? Essa pergunta é para todos nós, então nós temos que refletir sobre isso. Como você tem demonstrado a sua fé em Deus por meio de ações concretas e de obras de fé? Como que nós podemos demonstrar isso? O que você pode fazer para ter uma fé produtiva, tanto na sua vida pessoal, como na vida coletiva da igreja a qual você pertence? Então, irmão, essas perguntas poderão ser respondidas através desse estudo que a igreja, que o pastor Ronaldo Gomes de Souza tem como essa proposta, para esse terceiro trimestre. Desde já, quero agradecer a esse querido pastor, faz parte da Convenção Batista Fluminense. Também quero agradecer os novos inscritos que já aderiu ao nosso canal. Que o Senhor possa estar abençoando grandemente e que sua vida possa encontrar, assim, muitas respostas através desses estudos semanais que nós fazemos da Escola Bíblica Dominical, através do YouTube e desse canal. Desde já, meus sinceros agradecimentos a todos. Venha conosco, aquele que ainda não pertence, não está inscrito ainda, mas que possa assim ser tocado no coração. Que Deus me ilumine, me dê sabedoria para assim comentar, fazer uma análise dessa revista, e eu creio que é bênção para todos nós. Então, fé e as obras. Mas antes, nós vamos ler o texto proposto pelo autor, o pastor Ronaldo Gomes de Souza. Meus irmãos, que aproveite se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano? E se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai e fartai, e não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostre-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. 19. Tu crês que há um só Deus? Faze bem, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, que queres tu saber que a fé sem a obra é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, de que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura, que diz, creu Abraão em Deus, ele foi imputado isso como justiça e foi chamado amigo de Deus. Veja então que o homem é justificado pelas obras, não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, irmãos, vê aqui que o apóstolo Tiago, ele já está dando uma pincelada para a gente, que é necessário que a fé e as obras, elas andam lado a lado. Iremos hoje refletir sobre algo que tem sido fonte de discussão acalorada de diversos escritores, intérpretes bíblicos ao longo das décadas, alguns até mesmo sugerindo equivocadamente que haja uma divergência entre o que o apóstolo Paulo sustenta em as suas cartas e o que o
apóstolo Tiago sustenta nessa passagem. Então, irmão, a Bíblia não há divergência. Colocando aqui, talvez um pensamento um pouquinho diferente, mas não há divergência. É importante deixar claro que Tiago não nega de forma alguma que a salvação venha pela fé. Esse é o problema, né? Ele não nega, unicamente pela fé. No entanto, ele mostra o outro lado da moeda, criticando o cristianismo apenas de emoções, de sentimentalismo, ao invés de atitudes efetivas em favor do próximo. A fé salvífica é dinâmica, fruto da vivência na fé, na palavra, e da palavra. Assim, o tipo de fé que Tiago nos ensina é aquela que alguém definiu da seguinte forma: a fé não é crer apesar das evidências, mas obedecer apesar das consequências. Vejamos então os ensinos desses versos a respeito à fé. Nesse primeiro tópico, irmão, a fé morta. Vamos falar de uma fé morta, uma fé que não tem vida, uma fé que não tem sustentabilidade, que ela não pode sustentar com fé verdadeira, porque ela é falsificada, é uma fé fingida. Isso está nos primeiros 4 versos desse texto. Meus irmãos, que aproveitem, se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de cotidiano, e se alguém vos disser, ide em paz, aquietáveis, fartáveis e não derdes coisas necessárias para o corpo, pois o proveito virá daí. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo, né, irmão? Então, irmão, nós vemos que do 14 a 17, ele fala exatamente sobre isso aí, a fé morta. A fé morta seria um tipo de uma fé falsa e inútil. Ó, o que é uma... analogamente, assim como produtos de grandes marcas sofrem com a falsificação que produzem, mesmo qualquer a falsificação seja mais bem feita, ainda assim será algo falso. Os irmãos, notem que hoje nós sofremos com muitas falsificações da pirataria, então, quase tudo é falsificado, né? Mas, irmãos, parece tão real, mas não é real. E os irmãos sabem que a composição de cada produto, ela tem uma composição específica. E é para resolver aquele tipo de problema. Ou tipo de calcificação, ou se fosse remédio, se for de produtos químicos. Então, a fé genuína, ela produz um efeito sensacional, vamos dizer assim, efetivo na vida do cristão e da pessoa. Uma fé morta, ou fé falsificada, ela não terá um efetivo concreto, evidente, mas será apenas ilusório para aquelas pessoas, se enganando a si mesma, né? Com a falsificação bem feita, ainda assim é falso. Do mesmo modo, aqueles que têm a fé morta falam muito e agem pouco. Esse é o grande problema. As pessoas falam muito e têm poucas atitudes, né? E as pessoas com a fé morta colocam palavras no lugar de atos. Suas vidas não condizem com o seu discurso, né? Falam uma coisa e fazem outra. Elas acreditam que suas palavras têm o mesmo valor das obras, mas estão enganando a si mesmo. Como já falei, uma fé falsificada, ela está enganando a si própria, está se condenando a si própria, né? O apóstolo Tiago expõe a sua reflexão de uma maneira bem simples, ilustrativa. Se o irmão ou irmão tiver necessidade de roupas, alimentos de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça, sinta-se até satisfazer, sem, porém, lhe dar nada, que adianta isso? Isso está no 15:16. Com efeito, o cristão com a fé morta vê constantemente necessidade, precisando de roupas, de comida, e se aproxima dele e diz apenas palavras de ânimo, conforto, ou até mesmo pode orar com ele e por ele. Então, irmão, o autor está colocando aqui, que é essa ilustração, sobre a necessidade cotidiana do ser humano, que é a alimentação básica, né? A comida ou a vestimenta. Então, nós vemos que ele faz essa comparação. E o que adianta você ver uma pessoa necessitada, carente, e não dá o básico para ela se sustentar? Ela vai estar passando as mesmas provações e necessidades do dia a dia.
Agora, quando você fala de Cristo e ajuda essa pessoa a se erguer, não só dar alimento, mas se erguer como ser humano, já é outra atitude, né? Então é importante nós colocarmos isso no coração. Por ele, contudo, se o tal cristão não faz coisa alguma para suprir as suas próprias possibilidades, já falei isso aqui, né? Demais, como cristãos, temos a obrigação de ajudar e suprir as necessidades dos outros, sem fazer acepção de pessoas, né? Não devemos escolher as pessoas, mas sim fazer o bem. Paulo diz que devemos fazer bem a todos, principalmente aqueles que comungam da mesma fé que nós. Isso está em Gálatas 6,10. Vamos ver aqui, né? Gálatas 6,10. Que diz... Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, né? Então, a recomendação que nós devemos fazer o bem a todos, e principalmente aos nossos irmãos em Cristo, né? Jesus também falou acerca da importância de atendermos aqueles que padecem de alguma carência, seja ela alimento, água, roupa, uma visita para consolo ou que sofrem. Isso aqui, irmão, quando ele foi indagado, né? Quando ele passou necessidade, quando teve fome, é aí que ele fala, quando deixaste fazer a um desses pequeninos. Então é a ordem que nós visitemos, consolemos e ajudemos os nossos irmãos. Todos esses gestos, segundo Jesus, estão sendo observados por ele como uma obra feita como se fosse para ele próprio. O que vocês fizeram a algum de meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25, 40, né? Então, irmãos, quando alguém faz um bem a essas pessoas, ajuda essas pessoas, não está fazendo somente a pessoa, mas a Deus, né? O apóstolo João destaca o imperativo das boas obras. E se alguém tiver recursos materiais, vivendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer-lhe o amor de Deus? Então é questionado aqui se há amor realmente no coração dessa pessoa. Filhinho, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3, 17, 18. Tá, irmão? Dá a ver que não basta somente dizer que ama, mas tem que provar que você ama realmente aquela pessoa, ajudando a pessoa a caminhar em direção a Cristo, na sua necessidade básica e também no ensino da palavra, né? Portanto, a pergunta feita pelo apóstolo Tiago no verso 14 precisa ser bem entendida. Poderia acaso esse tipo de fé salvá-lo? Fica claro, então, que o apóstolo não está atrelando a salvação às obras, mas sim ao fato daquele que diz ter fé. Mas ela nunca é vista a sua prática cotidiana. Então tem que ter na prática, né? Realmente você ali está realmente amando. Como que você pode dizer que ama? Quando você não calúnia o seu próximo, quando você não difama, quando você não prejudica, quando você não tenta maldizer, mas sim quando você realmente estende a mão àquelas pessoas, o seu coração está limpo diante de Deus. Mostrando em mudança de vida, em boas obras, é uma fé demonstrada em mudança de vida. Em boas obras, é uma fé falsa, morta e inútil. Então, quando você não pratica essas coisas, a fé ela se torna morta, né? Se torna inútil, porque ela não foi demonstrada ao ser humano, às pessoas. E nós falamos muito de fé porque para quem crê em Deus tem que ter fé. E se nós dizemos que cremos em Deus e não demonstramos a nossa fé, para muitas pessoas pode parecer que ela é uma fé morta, porque só falamos, né? Então é necessário que nós amemos de verdade, uma fé verdadeira, sem fingimento. Vou tomar um pouquinho d'água aqui, tá, irmão? Perdoe. Então, irmãos, nós falamos desse primeiro tópico, uma fé morta, né? Uma fé que não condiz com o nosso discurso. É uma fé fingida.
Segundo tópico, agora nós vamos falar a fé demonstrada pelas obras. Agora nós vamos mostrar o lado verdadeiro da fé. Isso está no texto de Tiago, né? Nós estamos estudando a carta de Tiago, capítulo 2. Deixa eu botar aqui Tiago que eu tirei, né? Capítulo 2, 18 a 20. Então vamos ler aqui. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ó, tu crês que é um só Deus? Faze bem, também os demônios crê e estremece, né? Que deixa bem claro, né, irmão? Que não tem vários deuses, né? É um Deus só. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar do seu filho Isaque? Né? Então, qual foi a obra que Abraão fez? Ele pegou o seu filho e levou para o sacrifício e estava pronto a executar. Que, na verdade, o intuito de Deus não era que Abraão matasse, mas sim ver até onde Abraão seria capaz para demonstrar a sua fé ao nosso Deus. Então, hoje nós temos esse exemplo maravilhoso de Abraão, porque ele não negou. E sabe qual o título que Deus deu a ele? Amigo de Deus. Olha só, né? Um amigo de Deus. Abraão. Davi, segundo o coração de Deus, e Abraão, um amigo de Deus. Destarte não são as obras que produzem a fé ou o favor de Deus. Não obstante, nos versos 18 até o verso 20, há uma declaração surpreendente. Até os demônios creem e tremem. O grego frisuzis é mais ou menos frisuzim. Estremecer, ser atingido com extremo modo, estar horrorizado, eriçar. O uso desta ilustração é uma declaração surpreendente e chocante dos cristãos. Indeciso. Alguns ficam estarrecidos ao saber que os demônios têm fé. Como assim? Eles creem? Sim. Demônios acreditam veemente na existência de Deus. Não são ateus nem agnósticos. Creem ainda na divindade de Cristo. O Novo Testamento testemunha que, ao se depararem com Cristo, aqui na terra, deram testemunho de sua filiação. Então, irmão, é claro que nós sabemos que os demônios, eles foram expulsos lá do céu pela rebeldia, né? Pela desobediência e rebeldia. Mas eles sabem quem é Deus. Eles conhecem quem é Deus. E eles creem e estremecem, né? Porque Deus é antes de todas as coisas, né? Antes que os demônios existissem, Deus já existia, né? Deus é o único ser que existe antes de todas as coisas. Então, irmãos, nós vamos ver aqui, está em Marcos 3, 11 e 12. Os irmãos, se quiserem, vão ler, né? Vamos ler aqui. Vamos ler aqui, bota aqui para nós testificarmos esse texto, né? Marcos, vamos repetir aqui, Marcos 3 e 11. Só um instantinho. Como já falei, nós não perdemos tempo, nós investimos tempo. Então, e os espíritos imundos, vendo, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, tu és o Filho de Deus. E eles o ameaçavam muito para que não o manifestasse. Então, irmão, nós vemos que os demônios, que são criaturas, eles creem em Deus. Eles não deixaram de crer em Deus. Apenas eles são rebeldes a Deus. Não fazem a vontade de Deus. Não são obedientes à voz de Deus. Porque eles têm um novo líder, né? Que é o diabo, né? Na verdade. E foi o que introduziu o pecado no mundo. Também crê na existência de um lugar de castigo. Lucas, olha só, Lucas 8. Vamos ler isso aqui. Os demônios creem que existe um final para eles, né? E 31.
Vamos ver aqui, 31. E rogava-lhe que não mandasse para o abismo, ó, né? Esse abismo aqui quer dizer que é um lugar de castigo, um inferno, quero crer, né? E reconheceram Jesus como juiz, Marcos 5, de 1 a 13, sujeitando ao poder da sua palavra. Então, eles obedeciam. Jesus tem autoridade sobre os demônios, porque Jesus é Deus, né? É o Verbo que se encarnou e habitou entre nós, e temos visto sua glória como a glória do unigênito Deus Pai, né? O Evangelho nos fala assim. Então, irmão, nós vemos que hoje tem muitos homens que não crê nessas coisas, né? Mas o diabo, ele crê, os demônios creem, né? O Iesbev, 2007, nos ensina a respeito desse particular. Mas crer e tremer não são experiência que produz salvação. Uma pessoa pode ser esclarecida em sua mente e até tocada em seu coração, e ainda assim perder-se para sempre. A verdadeira fé salvadora envolve algo mais que pode ser visto e reconhecido. Uma vida transformada. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, desafiou Tiago. E eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Tiago 2,18. Então, irmão, quando nós falamos fé salvadora, é quando a pessoa é transformada de dentro para fora. Há uma mudança de caráter, de vida. A prática em si já não é mais aquela do velho homem, mas sim reconhecendo a necessidade de ter o Salvador na sua vida. Porque, na verdade, Jesus Cristo veio salvar o que se havia perdido. Todos nós estávamos condenados à morte porque nós pecamos, né? Somos a descendência do pecado, origem do pecado. E Deus veio resgatar a humanidade através do seu Filho. Quando você crê, quando você aceita Jesus como Salvador, você já está dando um passo na direção de Deus, porque você está reconhecendo que aquele foi enviado por Deus para te salvar. É necessário que você creia nessas coisas, na salvação através do Filho de Jesus. Como é possível uma pessoa mostrar sua fé sem as obras? É óbvio que uma pessoa morta não pode fazer qualquer coisa. Morto fisicamente, é incapaz de se movimentar, reclamar, falar. O morto espiritual não pode da mesma forma realizar qualquer obra de fé. A Bíblia Sagrada nos diz porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antemão para que nos as praticássemos. Efésios 2:10. Então, irmão, nós vemos que Deus, através do seu Filho Jesus, está operando nesse mundo, né? E Jesus e Deus, eles trabalham, Jesus, Deus e Espírito Santo, eles trabalham harmonicamente para o bem dos seus, né? Do seu Filho. Na expressão criação de Deus, a palavra criação é poêmia, que significa trabalho feito, obra pronta. De onde vem a palavra poema? O que mostra que Cristo completou sua obra em nós, para que sejamos plenos na realização de obras plenas de fé. Então, você vê que Deus sempre tratando o homem com respeito, com amor, com carinho, porque ele enviou o seu único filho, né? Aquela simbologia de Abraão lá naquele monte, no Monte Moriá, acho que é o Monte Moriá, sacrificando seu filho unigênito, já era dando o sinal que Deus ia sacrificar o seu filho unigênito para nos salvar. Era como se ele preparasse já o cordeiro e ao tempo determinado o cordeiro estava preparado para morrer no nosso lugar, que foi quando Jesus veio a esse mundo e se manifestou ou se revelou para nós como Filho de Deus e como ele é obediente ao nosso Pai, né?
A expressão criação de Deus, palavra da criação, poema, já falei isso aqui. Para que sejamos plenos na realização da obra, plenos da fé. O cristão tem fé em Cristo e vive para Cristo. Recebe a vida e revela a vida. Esse revelar a vida é Jesus, irmão. Porque ele mesmo diz lá em Mateus que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nós temos vidas através de Jesus. A sua fé não pode ser inoperante, no versículo 20, né? E estéril ou inativa. Essa palavra inútil tem um sentido de ocioso, preguiçoso, refletido, inútil, prejudicial. Veja quantos sinônimos a fé morta pode ter. Uma fé morta é preguiçosa e até mesmo prejudicial. Tá, irmão? Você vê que o sentido da palavra, dessa inutilidade, ela está nessas características. Uma fé vagarosa, preguiçosa, que venha a prejudicar a própria pessoa ou o seu semelhante, né? Então, irmão, nós falamos aqui, nesse primeiro tópico, a fé morta, que tem como texto básico Tiago 2, 14, 17. Nós falamos agora no segundo tópico, a fé demonstrada pelas obras, que também tem como texto Timóteo, capítulo 2, 18 e 20. E agora nós vamos falar o terceiro tópico, né? Terceiro, nossa, que tem só texto. A fé eficaz. Que é uma coisa eficaz, irmão, uma coisa que realmente venha concretizar, né? venha a ser realizada, né? Na verdade. Por outro lado, vamos ler aqui, irmãos, perdão aqui, deixa eu ler aqui, né? Vou botar aqui na carta de Tiago. Só um instantinho aqui, Pedro, Tiago, aqui, Tiago, já está aqui. Vamos ler o 21 a 26. Porventura nosso pai não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus, né? Vendo então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu o emissário e despediu por outro caminho. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, irmão, a fé é eficaz, né? Por outro lado, o apóstolo Tiago nos lembra de dois personagens do Antigo Testamento para nos ensinar que a fé produtiva é dinâmica, eficaz, Abraão e Raabe. Interessante, né, que Raabe era uma meretriz não fazia nem parte do povo judeu, e ela veio, lá em Mateus, fala na genealogia da vinda do Messias, né? Ela está incluída na vida de Cristo. Você repara que Deus não tem acepção de pessoas, mas ela foi transformada, impactada, e começou a fazer parte do povo de Deus a partir daquele momento. Então nós vemos aqui que Deus, ele trabalha como ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer, porque ele é Deus. Dois personagens distintos, mas que estão lado a lado, em Hebreus 11, na lista conhecida como a Galeria dos Heróis da Fé, né? Que honra para esses dois personagens, Abraão e Raabe. A verdadeira fé salvadora conduz à ação. A fé eficaz não é uma contemplação intelectual, nem um estado de êxtase emocional. Não é uma concorrência isolada, mas continua ao longo de toda a sua vida. Então, ao longo de nossa vida, essa fé vai nos alicerçando, bem como conduz às obras. Abraão era amigo de Deus, enquanto Raabe pertencia a um povo inimigo de Deus. O que tinha em comum? Os dois exercitavam a fé salvadora em Deus, né? Lembra da passagem de Raabe? Os espias foram lá espiar a terra para conquistar aquela terra. E elas sabiam
E ela se prontificou e fez um trato com eles, né? Um pacto, que se salvasse a família dela, ela guardaria eles, não entregaria. E eles foram agraciados e fizeram esse pacto. E ela, depois disso, passou a pertencer ao povo judeu. Por quê? Ela usou a fé salvadora, né? Sugiro a leitura de Gênesis, capítulo 15, capítulo 22, para entender o contexto da vida de Abraão. Desta forma, Gênesis se refere a este herói da fé. Creu Abraão no Senhor, isso foi acreditado como justiça. Verso 15, 16. 6. O verso acreditar, imputar, é um termo de origem legal ou financeiro, que significa depositar na conta de alguém. Uma vez que Abraão era um homem pecador, estava em débito para com Deus. Ele estava falido, no entanto, creu em Deus, colocou a justiça em sua conta. Abraão não trabalhou por essa justiça. Ele a recebeu como dádiva de Deus. Foi declarado justo pela fé. Foi justificado pela fé. Eis o exemplo singular de um homem com uma fé eficaz, dinâmica, segundo a qual devemos atentar. Então, irmão, Abraão foi um exemplo claro de uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé dinâmica. Nós temos que ter isso em memória, ter uma fé dinâmica. Por quê? Ele não temeu, ele só confiou em Deus, né? E tanto é que a palavra dele disse, quando o filho dele perguntou onde estaria o cordeiro, ele falou que Deus proveria o cordeiro para si, e realmente proveu o cordeiro, né? E nós hoje temos acesso, através desse cordeiro de Deus, ao trono da graça. Buscar a praticar. Raabe nem mesmo pertencia assim chamado povo de Deus. Ela possuía pouca informação sobre Deus e o seu alcance, para chegar a uma conclusão de que precisava crer. Por isso, podemos dizer que sua fé foi verdadeiramente extraordinária, exemplo de uma fé eficaz e operante. Sua história é registrada em Josué, capítulo 2 e capítulo 6. Israel estava se preparando para conquistar a cidade de Jericó, né? Então, os irmãos lembram muito bem dessa passagem. Líder Josué enviou espias até a cidade para explorar o território. Espias enviados encontraram Raabe, uma meretriz que o constrangeu e que declarou crer naquilo que Deus havia dito, daquilo que ele faria. Irmão, vê só o que é a fé, né? Uma pessoa estrangeira, uma pessoa que não esteve junto, mas creu na palavra de Deus que ele faria. É isso que Deus está querendo de cada um de nós, né? Que nós acreditemos no que Deus pode fazer pela sua humanidade, por cada um de nós. E a partir os espias prometeram preservar a Raabe e sua família quando a cidade fosse tomada, e cumpriram essa promessa. Graças a Deus, né? Mais tarde, seu descendente Boaz, que é casado com Ruth, gerou Obed. Olha só, irmão. Que foi pai de Jessé, que gerou o grande rei Davi. Portanto, aquela mulher faz parte da genealogia terrena de Jesus. Que maravilhosa graça! Ela provou a sua fé por meio das suas obras, né, irmão? Qual foi a atitude dela? Esconder os espias, né? Não deixar que o inimigo matasse aqueles espias, ou ao menos se preparasse um contra-ataque àquela nação. Porque era uma nação pequena em conhecimento de estratégia de guerra, mas uma fé dinâmica e eficaz, que transforma a vida e expõe a trabalhar para Deus. Que bênção, né, irmão? Esses dois personagens são exemplo. Abraão, com sua prontidão de oferecer um sacrifício a Deus sem temer, mesmo sabendo que estava sacrificando o seu melhor, que era o seu filho. E Raabe, né, que creu em Deus sem mesmo conhecer o verdadeiro Deus, mas acreditando naquilo que ela sentia, o desejo de obedecer à voz de Deus. E ela era uma pessoa estrangeira, né? Não é israelita, não. Porque os israelitas viram muitos milagres acontecendo, né? E durante 40 anos, muitos deles se peregrinaram lá no deserto, né? Concluindo, irmão, estamos nessa lição
estudamos nessa lição que todo cristão maduro pratica a verdade. Não está atrelado de forma simplista às doutrinas antigas, mas à prática na vida diária. Tal cristão possui uma fé dinâmica, tal como Abraão Raabe, uma fé que transforma a vida e que se põe a trabalhar para Deus. É esta fé que precisamos exercitar, produtiva, influenciadora e transformadora. Que bela lição, né, irmãos? Que nós temos estudado sobre a fé e as obras. Uma coisa ligada à outra e que as pessoas a reconhecem quando a obra é praticada realmente na vida de um cristão verdadeiro. Quero agradecer aqui a todos que acompanharam até o final desse vídeo, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a sua família e que nós possamos encontrar assim no próximo estudo, se assim o nosso Deus permitir. Mas antes, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por minha vida, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecer já, estamos quase chegando a 700 inscritos. Felicidade, né? Todo dia nós estamos aqui, semanalmente, fazendo esse vídeo com carinho, para que sua vida e a minha vida possa ser abençoada de uma forma... Porque só, irmão, a palavra de Deus pode transformar o homem. Não há projeto nenhum social, dinheiro nenhum que venha transformar a vida de um ser humano. Mas eu creio poderosamente que quando Deus entra no coração do homem, o homem é transformado. O Espírito comove o nosso espírito. Ele analisa. Já viu quando uma máquina, né, um raio-x, um leitor, né, hoje tem um leitor de computador, nessas maquininhas, e ele analisa, faz uma análise ali. O nosso Deus, ele é assim, ele analisa o ser humano, a capacidade do ser humano, ele valoriza o ser humano, ele põe a autoestima do homem para cima. Na verdade, Deus, ele quer que o homem ele não se sinta desvalorizado, mas que ele nunca esqueça que ele é criatura, foi criado pelas mãos do autor da nossa fé, né? E Jesus, ele veio como autor da nossa fé, como restaurador das coisas que um dia entrou em desarmonia com Deus. Deus quer paz com o ser humano. Deus veio trazer a paz, reconciliar a paz com o homem, porque nós ofendemos Deus através dos nossos atos errôneos, quando nós desobedecemos a voz dele. E um pai, nós podemos tirar assim como os pais terrenos, né? Quando tem um filho assim que não ouve o conselho do pai e o pai quer o melhor para o seu filho. Assim é Deus para conosco. É o nosso Pai celestial que quer aconselhar, quer tratar e quer cuidar dos seus filhos. Essas lições, irmão, aqui, da fé e obra, elas são realmente uma coisa fantástica que o mundo precisa ver em nós. O que nós falamos, o que nós proferimos e a nossa atitude com obras, com ações. Por isso que essa lição é muito importante para cada um de nós, né? Todos nós precisamos ser ensinados por Deus. E hoje, através da sua palavra, ele tem nos ensinado, tem esclarecido, tem nos orientado através dela. Então, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus, agradecendo esse Pai maravilhoso que nos deu o presente do alto céu, que foi seu Filho Jesus, para que salvasse toda a humanidade. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai criador de todas as coisas. Nós sabemos que existe um só Deus, e a Tua palavra nos confirma que há um só Deus. E os demônios crê também e estremece, porque, Senhor, eles sabem que Tu és Deus. Eles creem que Tu és Deus e sabem que não há outro Deus fora de Ti. Por isso, Deus, reconhecendo que o Senhor é um Deus maravilhoso, poderoso, justo,
e completo em toda a sua essência, ó Deus. Perdoa os nossos atos, perdoa naquilo que nós não cumprimos na obediência. Permita-nos, ó Deus, que nós acheguemos mais perto de Ti, quando nós busquemos a Tua face e colocamos diante de Ti o nosso ansejo e o nosso desejo. Orienta-nos, ó Deus, ajuda-nos a caminhar na Sua direção. Não deixa nós olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando para o Seu Filho, autor, consumador da nossa fé. Muito obrigado por esse vídeo, muito obrigado pelos irmãos e, ó Deus, queremos sempre Te agradecer, somente Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?